Eu sou a aluna Maria Rafaela Pani Grameliski, estudo no polo do IFRO de Guajará-Mirim, Rondônia, e curso técnico em enfermagem. A professora Sandra solicitou que a gente falasse um pouquinho do uso indiscriminado de antibióticos. E eu vou falar um pouco, disso. O uso indiscriminado de antibióticos que podem alterar a resistência das bactérias e que causam doenças. O medicamento passa a se tornar ineficaz no seu combate. Além de dificultar o tratamento, isso também pode afetar outras bactérias que ajudam o organismo a funcionar corretamente. O fato das bactérias se tornarem resistentes a antibióticos é normal e esperado no tratamento pelos médicos. Antibióticos, quando usados indiscriminadamente, podem acelerar o tempo que os micro-organismos levam para se tornar resistentes ao nosso corpo, no tratamento. Vamos ver aqui. A função do antibiótico. Os antibióticos são medicamentos para combater infecções bacterianas como tuberculose, sífilis, gonorreia, tétano, além de doenças como pneumonias, faringites, laringites, quando originadas por bactérias. Contra vírus, os antibióticos não combatem. O uso em excesso faz com que as bactérias sofram alterações e os antibióticos perdem o poder de ação sobre elas. Isso também pode causar o surgimento das superbactérias, que são resistentes a vários antibióticos e têm poucas opções de tratamento. Além disso, quando usados do nosso organismo, que são as bactérias, como eu já disse anteriormente, que equilibram a flora intestinal. Como que os antibióticos agem? Muita gente não sabe disso. Eles causam prejuízo à parede celular da bactéria. Como a gente sabe, a parede celular da bactéria é uma barreira de proteção. A penicilina funciona justamente para impedir a formação dessa estrutura, quando a bactéria está se multiplicando, o que leva à destruição da parede celular. Prejuízo à membrana celular da bactéria, que é uma outra estrutura de proteção. Aí alguns medicamentos acabam rompendo ela. Inibição da síntese de proteínas. Os antibióticos, eles atuam nos ribossomos, que são organelas responsáveis pela produção de proteínas, o que impede a sobrevivência das bactérias. Interferência no material genético. O medicamento atua nas enzimas responsáveis pela formação do cromossomo desse micro-organismo, prejudicando também a sua multiplicação. E o bloqueio de produção de ácido fólico. As bactérias precisam do ácido fólico para sua sobrevivência, E alguns antibióticos funcionam justamente para bloquear a síntese dessa substância. Como as bactérias são muito diferentes entre si, nem todas as espécies são vulneráveis ao mesmo antibiótico. Essa resistência bacteriana é natural, uma característica de todos os micro-organismos pertencentes àquela espécie em questão, O problema maior, porém, surge quando a bactéria aprende a não ser afetada pelo medicamento, que é a então chamada resistência bacteriana. Por que as bactérias se tornam resistentes? As bactérias têm uma capacidade de adaptação ao meio que são sujeitas, E acabam desenvolvendo mutações genéticas. Algumas bactérias se tornam capazes de expulsar as moléculas do antibiótico dentro do corpo. Outras modificam sua estrutura, onde o medicamento fazia a ligação química para causar o efeito, Então, passam a produzir um outro grupo de enzimas que destrói o remédio antes mesmo de haver o contato. As bactérias conseguem transmitir essas mutações genéticas para suas filhas, dando origem a toda uma linhagem resistente. Além disso, pode haver transmissão de genes de resistência entre micro-organismos, inclusive entre bactérias diferentes. Então, algumas orientações, pessoal. O uso indiscriminado traz inúmeras complicações, como a gente já viu. Sempre siga a orientação do médico
e não se automedique em casa. Porque se você se automedicar e as bactérias do seu corpo desenvolverem a capacidade de adaptação depois para combater a doença e tratar da maneira correta, pode ser muito, muito difícil, porque algumas bactérias não morrem. Isso tem sido uma das principais causas de morte que está preocupando, né, a população do mundo todo. É isso aí, cuidem-se.